Então, boa noite, sejam todos super bem-vindos, né? A gente já estava aí com saudade da nossa pegada de conexões, apesar do grupo a gente estar se falando bastante. Então, como que vai ser? Eu já vou mostrar um pouquinho quem são os nossos próximos encontros e um pouco da nossa agenda do nosso bate-papo de hoje. Então, num primeiro formato, vai seguir o que a gente sempre faz, então vamos ter o Martin daqui a pouco, uns 30 minutos aí dele apresentando e mais uns 15 de perguntas e respostas. Aí nós separamos os nossos mini grupos, né, para se conectar mais, e aí tem uma temática para a gente trabalhar sobre os nossos eixos de trabalho já, né, da nossa contrapartida social. Então, daqui a pouquinho eu já entro mais nesse item. Então, quando a gente fala da nossa agenda, tá? Então, na próxima semana, nós temos um encontro que foi um dos inclusive que surgiu aqui nas nossas ideias, né? Então, é um workshop de marca pessoal, né? Da essência à aparência. Então, foi a indicação do nosso Connect Felipe, né? E aí vamos estar trabalhando. Hoje, depois do nosso encontro, eu já mando um link para vocês que tem um trabalho prévio, até para elas terem a ideia de qual que é o nosso perfil de grupo, qual que é o foco que eles vão dar nesse workshop, tá? Então, a gente já consegue estar trabalhando um pouquinho em cima disso. O outro elemento, a gente teve que mudar a data do peer coaching que a gente vai ter com o Marciano, então ficou para o dia 26. E aqui é uma oportunidade que até lá vocês já vão receber quem é o novo peer, né, para vocês fazerem a troca, né, já ir se conectando. E a gente já vai encerrando o primeiro ciclo de conexões de quem está nesse processo aí do peer coaching. No próximo nosso encontro, a gente tem Customer Experience, né, falando um pouquinho do case da Nubank, o case da 99, né, e aí a gente vai estar trazendo o nosso convidado, que é o Caio, e vamos explorar um pouco dessa vibe que a gente estava falando agora no início, Marlon. Qual que é a pegada realmente de olhar o cliente no centro, as tomadas de decisões, enfim, porque a gente sabe que tem um grande percurso ainda para, né, de uma maneira geral, a gente está evoluindo para esse caminho. No Gás Conecta, né, nosso canal, junto com a Gazeta do Povo, então nós já tivemos alguns artigos, semana passada saiu mais 2, hoje saiu mais um, que é do Antônio Guinês, já coloquei lá no nosso grupo, e aqui fica o convite, pessoal, tanto para você também, Mati, para a gente estar escrevendo, estar colocando no papel, né, então as ideias são super bem-vindas, e aí no time da redação faz os ajustes necessários para a gente estar circulando aí, um pouco do nosso conhecimento, tá? Então, lembre-se desse canal e principalmente lembre-se das duplas, né? Então, tinha alguns desafios, né? A Karen com o Guilherme se conectaram, outras duplas eu sei que estão discutindo para a gente ir gerando conteúdo e gerando repercussão aí também, tá? Então, fica o convite. E aí, o nosso convidado de hoje, tá? É o Martin. O Martin, eu tive a oportunidade de assisti-lo quando eu tive com a Startse em 2019. Aqui acho que o Cadu teve comigo e o Andrei, e ali eles vão lembrar bem, tá, Marti? Você nem sabe, mas assim, lá nós tínhamos as vans para fazer os trajetos internos, e logo depois do teu bate-papo, aquelas percepções, né? A gente está falando de 2019, então muita coisa que chocava naquela época não choca mais, porque já o mundo já girou numa outra velocidade. Mas vocês já vão entender um pouquinho da pegada, de coisas que você olha e fala, putz, como que eles conseguem fazer dar certo? Sendo que na nossa mentalidade de comando e controle, de liderança próxima, de um monte de senões, né, em virtude de várias coisas, a gente está falando de legislação trabalhista, cultural e tudo mais, a gente acaba não implementando aqui no Brasil. Então, a gente vai debater um pouquinho. Então, só para você entender aí um perfil do grupo, tá, Márcia? A gente já discutiu alguns cases, né, da Embraer, da IBM, até com o Vinícius, que talvez você conheça, que também participa pela Startse, o próprio Maurício. Então, essa pegada de falar das pessoas, transformação cultural e tudo, a gente já internalizou. Mas aí, quando você vai para um passo a mais de como que gerencia isso, como que são exemplos, como que vocês viveram isso numa leitura muito mais de um gestor na empresa, é o que nos interessa aí bastante, e aí a gente vai estar discutindo. Então, minha proposta é que você comece, enfim, tua apresentação. Não sei se você prefere interrupções no meio, a gente deixa tudo para o fim, a gente vai achando aí o melhor caminho para que seja uma boa discussão e um bom debate. Tudo bem?
Claro, não, perfeito. De novo, para quem já viu pelo menos parte da apresentação, eu estou fazendo algo similar faz um tempinho, acho que tem sempre uma atratividade para o pessoal. Essa é uma versão, cara, reduzida, que nem falou, a ideia cara, trazer alguns tópicos interessantes, pelo menos algumas dos que eu acho interessante para uma discussão posterior aí. Então, é uma versão, cara, reduzida e atualizada daquilo que vocês talvez já viram, mas com sorte a gente consegue umas discussões bem legais a partir disso aí, a gente pode entrar em detalhes. Eu acho que, quanto a perguntas, quantas pessoas a gente tem aqui, cara? Acho que depende A gente muito de está com quantas umas pessoas. 40 pessoas. Legal, cara. Cara, a gente pode tentar, se tiver alguma coisa específica sobre algum ponto específico durante o talk, a gente pode tentar aí parar no meio, não tem problema nenhum, a gente gerencia isso aí com o tempo para perguntas depois, e se começar a divergir demais, a gente pode dar um pause e voltar depois no final, só para garantir que dá tempo de acabar tudo. Não tem problema nenhum. Deixa eu mover a tela de vocês. Legal, peraí. Só um segundinho que eu tenho que ajeitar meus slides aqui. Cadê você? Esse problema é quando a gente tem janelas demais, tem que achar onde é que minhas janelas foram parar. Onde foi você? Onde está a minha janela aqui? Aham, agora sim. Perfeito, deixa eu compartilhar aqui então com vocês. Legal. Vocês estão vendo o meu slide, puramente meu slide? Sim. Uhum. Sim. Perfeito, legal. Bom, desculpe aí os detalhes técnicos. Eu sempre brinco que eu estou trabalhando nisso, vão fazer, sei lá, 20 anos, mais tempo de faculdade, eu ainda tenho problemas técnicos com slides, esse tipo de coisa. Acho que isso vale sempre. Legal, bom. Tem uma forma para você fazer um PROC vídeo. Legal. Bom, meu nome é Martin, tá? Eu, cara, at heart, eu ainda sou engenheiro, eu moro, cara, na Bay Area, perto de São Francisco, aí, para quem conhece um pouco a área, sei lá, uns 20 minutos sul de Mountain View, onde é que está o Google e todos esses lugares, e eu estou aqui pelos últimos aí 9 anos, mais ou menos, e meu objetivo hoje, que nem a Silvana falou, é compartilhar um pouquinho dessa minha visão sobre cultura empresarial e principalmente como ela afeta aí times de engenharia e produto e times realmente desenvolvendo produtos de tecnologia, que é onde realmente faz a maior diferença, sabe? O que foi exatamente o meu caso aí por um bom tempo. Como eu falei, eu vou tentar manter isso o mais curto possível para a gente ter bastante tempo depois para discutir. O foco hoje é a cultura do Netflix, e não só porque foi lá que eu passei quase os últimos 9 anos, mas também porque é muito diferente de tudo que eu tinha conhecido antes, sabe? Não só quando eu estou comparando contra o Brasil e talvez a Europa, mas aqui dentro da Bay Area também, em outras empresas de Big Tech que estão inseridas no mesmo contexto, sabe? E uma coisa que eu sempre gosto de trazer é que isso é a minha experiência, tá? É a minha percepção e a maneira que eu vejo as coisas funcionarem aqui, tá? E como elas funcionam no Netflix, não quer dizer que elas vão funcionar tão bem ou da mesma maneira em alguns outros lugares, sabe? Tem muitas coisas que a gente faz, por exemplo, que vai ser impossível fazer num banco. Eu não consigo dar acesso root a todos os dinheiros para banco de dados num banco, por exemplo. Isso não tem como tu fazer. Sabe? E, de novo, não tem muito certo e errado, tem maneiras diferentes de resolver o mesmo problema e tem alguns aspectos interessantes dessa cultura do Netflix que era bem diferente quando aplicados aí a organizações de engenharia. Tá? Eu mencionei a cultura da empresa, né? E quem tu normalmente espera para falar um pouco dessa área é o pessoal de RH, o pessoal de relações públicas ou alguma coisa assim, mas não é isso que eu faço, sabe? By a long shot. Tá? Meu background é computer science, é engineering, tá? E eu especializei em uma coisa bem técnica, que é a performance de sistemas de grande escala distribuídos, tá? Então, coisas aí com milhões de acessos por segundo e assim vai. A maioria dos meus talks é muito mais técnico que isso, então isso é um pouco minha exceção. E eu não quero entediar ninguém com detalhes, e também não é o foco hoje aqui, mas em linhas gerais,
cara, o meu foco da minha organização, o que a gente tenta fazer é tentar melhorar a experiência do usuário, tentar que aquela bolinha ali demore menos tempo, que aquilo nem apareça, ou que quando tu tenta abrir a app, aquela coisa seja rápida e sempre funcione, tu não receba um erro, tu não caia fora do ar porque tem carga demais. Então, ligado diretamente aí com a experiência do usuário, retenção e aquisição, que faz muita diferença quando a gente está falando de escala, com tamanho, com muitos usuários. Tá? Uma pequena porcentagem de melhoria em retenção faz uma diferença muito grande numa empresa em escala. Eu falei também que o Tock é focado no Netflix, mas eu queria fazer um quick disclaimer aí, como a Silvana falou no começo. Eu recentemente saí do Netflix, saí uns 2, 3 meses atrás. Tá? Eu não estava procurando sair nem nada assim, mas eu recebi uma oferta da Snowflake que foi muito alinhada com a direção que eu estava indo, e foi um pouquinho difícil eu negar. Tipo, eu adoro o Netflix, eu adoro a maneira que as coisas funcionavam lá, era muito diferente de outros lugares, e talvez eu volte aí algum dia, mas era uma coisa muito única, então eu acabei fazendo um move, e muitas das coisas que eu aprendi no Netflix eu estou tentando realmente aplicar lá na Snowflake. Então, voltando ao Netflix, super popular, eu imagino que a maioria de vocês talvez conheçam, mas para quem não conhece, é realmente, quando eu falo Netflix, eu não estou falando de DVD ou de alguma outra coisa similar, é realmente o serviço de streaming, que é um dos maiores do mundo hoje, com mais de 200 milhões de usuários, e tudo que acontece por trás para fazer isso aí funcionar. Tá? Como eu falei, eu me mudei para a Bay Area pelo Netflix, eu passei quase 9 anos lá. Quando eu saí, eu estava aí no percentil 96 de tenure, quer dizer, 96% das pessoas lá dentro estavam lá menos tempo do que eu. Então, tem um pouco a ver com o tempo que eu passei lá, que é muito longo comparado ali a engineering standards, que o pessoal tende a ficar 2 anos, 2 anos e meio numa empresa, e também quão rápido a empresa cresceu, sabe? Tanto no número de pessoas lá dentro, quanto no volume de usuários e acessos e tudo mais, expansão global, tá? Me lembro que quando eu entrei, a gente tinha, sei lá, por volta de 400 engenheiros, eu acho, e quando eu saí, a gente estava com mais de 3 mil. E me lembro de celebrar esses 15 milhões de usuários, achando que nunca ia passar dos 100, e já passou dos 200 quando eu saí. Então, cresceu muito rápido mesmo. E o foco é a cultura, que não é algo que talvez alguém com o meu background se importe muito, mas algo que eu me interessei muito, principalmente quando eu entrei, porque realmente me chocou de uma maneira positiva. Como aquele negócio que era completamente contrário ao que eu tinha visto antes, que eu tinha aprendido na faculdade e em outras empresas, como aquele negócio funcionava extremamente bem para aquele contexto, mesmo sendo muito contrário a as verdades absolutas que eu tinha, sabe? O core dessa cultura diferente é o que eu chamo de pessoas vêm antes de processo, tá? Então, tem um foco absurdo em tentar encontrar as melhores pessoas possíveis, mesmo que isso demore muito tempo, tá? Não é um problema. E depois dando essa liberdade máxima para essas pessoas fazerem o que elas fazem de melhor. E menos tentando controlar elas e centralizando as decisões em poucas pessoas, então, com regras e processos e assim vai, sabe? Eu imagino que a maioria de vocês talvez também tenha ouvido falar aí do deck de cultura, da cultura do Netflix. Quando eu entrei é algo que era um pouquinho menos conhecido, principalmente no Brasil. Hoje em dia, além do deck, tem um site, tem 2 livros em cima disso, então é o que expandiu bastante desde quando eu entrei. Mas quando eu tive esse primeiro contato, foi mesmo durante o meu processo de entrevista, quando eu estava decidindo vir entrevistar para o Netflix, a Recruiter me mandou um link para esse slide deck público mesmo, cara, que foi escrito pelo Reedy Papel e McCord, que era head de HR na época, que, cara, descrevia como é que as coisas funcionavam lá dentro. Sabe? E eu, como bom cara de tech, cara de engenharia, eu passei 2 segundos olhando aquilo ali e disse, beleza, missão e valores, ninguém se importa com isso, whatever. Pô, vim, entrevistei, conheci o time, achei a direção e as coisas que o pessoal estava fazendo muito legais, e 1 mês depois aí eu estava me mudando para a Califórnia de Seattle. E, cara, logo no primeiro dia eu notei como as coisas funcionavam de maneira muito diferente a outros lugares que eu tinha passado antes. E comecei a desenhar alguns paralelos aí com aquelas coisas que eu tinha visto brevemente no Culture Deck. Eu voltei, comecei a analisar e notei como aquilo realmente representava a realidade. Por isso que eu comecei a me interessar um pouco mais sobre o assunto, porque é um ambiente que
fluía muito mais, as coisas andavam muito mais facilidade, muito mais rápido do que os lugares que eu tinha passado antes. É um deck longo, se vocês não viram, eu recomendo realmente dar uma olhada. Tá no slide share a versão antiga, tá no site de Jobs Netflix uma versão um pouco mais em documento atualizada, com os termos de marketing mais bonitinhos, tem os 2 livros da Patty e do Reed, então vale a pena dar uma olhada em mais detalhes, mas o meu objetivo é trazer alguns pontos que eu acho, pelo menos achei mais interessantes e eu acho que afetavam bastante a minha organização e o pedaço que a gente era responsável lá dentro. Então, o primeiro deles, cara, eu acho que é uma das maiores bases, acho que é a base para tudo isso aí funcionar, cara, o que eu chamo de alta performance, e hoje em dia, se não me engano, eles mudaram o nome disso para Dream Team. Então, o time de marketing é muito bom em vir com termos bonitinhos para descrever as coisas, mas, cara, na realidade, exatamente o que é isso, tá? Quando eu estou falando de alta performance, não estou falando daquela coisa tradicional que talvez vocês virem em outros lugares, que é, pô, eu vou fazer uma avaliação de performance de tanto em tanto tempo, e junto com 360, e eu vou pegar aquilo ali com um framework definido e vou dar uma nota para cada pessoa, eu tenho que botar aquelas notas, aqueles scores em uma distribuição normal, e eu vou demitir talvez as pessoas com uma nota mais baixa, aí eu vou dar aumento e promover as pessoas com nota mais... Não tem nada a ver com isso, tá? Tem a ver realmente com só manter lá dentro no time as pessoas que estão realmente fazendo falta e estão agregando diretamente, ou, cara, levemente indiretamente, mas com entendimento do produto e o que está melhorando a vida dos nossos usuários. Tem um produto, um objetivo e aquilo que a gente tenta melhorar, e realmente está sempre de olho que cada pessoa está agregando para aquela visão. Tá? Isso se reflete em algumas coisas práticas, cara. Por exemplo, o tipo de profissional que é contratado. A maioria dos lugares que eu tinha passado antes, existia uma questão de escadinha de níveis. Eu tinha tantas porcentagens de pessoas que eram mais júnior e que eu estava trazendo da faculdade e que meu objetivo era treinar, algumas pessoas que já estavam há um tempinho, já estavam meio ali no nível pleno, e pouquíssimas pessoas lá que eram mais sênior e tinham bastante experiência na sua área, mais para dar guidance para as outras. E o Netflix não trabalha dessa maneira, tem pouquíssimas pessoas, quer dizer, até o ponto que eu sei, não existe... gente que recém se formou na faculdade, ou alguém que recém começou sua carreira, ou estagiários até muito pouco atrás não existia, sabe? A maioria do pessoal que estava entrando, estava sendo contratado, era expert na sua área específica e estava fazendo isso há muito tempo. Sabe? Em muitos casos eram aí referências de mercado, pessoal que escreveu livro e tudo mais. Então, menos pessoas, geralmente bem mais experientes, que já estavam fazendo isso há um bom tempo, para não ter aquele overhead de treinamento e aquelas coisas, sabe? O que é também um pouquinho intimidante, sabe? O primeiro projeto que eu peguei, por exemplo, eu estava trabalhando uma modelagem para prever retenção de usuários baseado em performance, e quem estava trabalhando nessa modelagem estatística comigo era o professor, tinha, sei lá, 60 e poucos anos, professor de estatística que dava aula em Oxford. Ele falava as coisas e não entendia metade do que ele estava falando. Eu pensava, pô, eu não sei quem eu enganei durante o processo de entrevista, mas eu não estou entendendo nada, alguém vai me descobrir e vai me demitir. E, cara, com o tempo esse feeling acaba passando um pouquinho, porque tu descobre, tá, legal, pô, ele entende muito mais disso, e eu entendo um pouco mais dessas outras coisas, e elas se complementam e assim, tu acaba movendo para frente. Mas é um ambiente bem diferente, sabe? Onde é que tinha muito menos, cara, learning no começo, e onde é que tá aqui teu laptop, o que tu consegue agregar day one. Então, é um ambiente diferente. E, ao mesmo tempo, o tipo de gente que não tem muita tolerância quando as expectativas não são atingidas. Tá? Para isso funcionar bem, tá? O primeiro passo sempre é tentar contratar bem. Eu acho que, cara, não tem nenhum secret sauce ou anything que eu tinha visto lá nesse meio tempo. Tanto que esse processo de contratação e a decisão varia muito de time para time, de organização para organização, a maneira que as pessoas estão sendo avaliadas e a maneira que a tua barra e quem é que tu está aceitando contratar, onde é que de onde é que estão vindo essas pessoas, varia muito de time para time, sabe? Tem times de engenharia que gostam muito de trabalhar com quadro branco e esse tipo de entrevista. Tem times que gostam de fazer entrevistas em painéis. Tem times que gostam de dar dever de casa para as pessoas e me retornam daqui uns dias com uma solução para esse problema. Pô, eu curtia muito troubleshooting, tá aqui o problema que eu tive semana passada. Vamos ver no passo a passo como é que tu resolveu
resolveria esse tipo de problema, sabe? Não tem nenhum padrão que eu notei, pô, isso é extremamente diferente de qualquer outro lugar que eu tenha visto, sabe? O que eu notei que era bem diferente de outros lugares é que não tinha um guidance extremamente forte, tipo, eu tenho X vagas, eu tenho que preenchê-las o mais rápido possível, e eu vou contratar a primeira pessoa que eu acho que atende aquelas necessidades básicas, e eu vou tentar contratar, eu não consigo achar alguém experiente rápido, eu vou contratar alguém júnior, eu vou treinar, sabe? A ideia foi sempre manter a barra extremamente alta e sempre subindo, e não mover para frente se essa barra não é atendida. Não interessa o quanto tempo eu vou demorar para encontrar aquela pessoa, sabe? Por exemplo, no time de performance, a última pessoa que a gente contratou antes de eu sair, foram 9 meses procurando ela, milhares e milhares de currículos para trazer ela da Austrália, sabe? Isso que eu estou aqui na Bay Area, onde é que tem talento trabalhando em coisas bem similares, sabe? Até achar o fit que ia funcionar muito bem, que tinha os skills que a gente precisava, que ia trabalhar bem da mesma maneira que a gente trabalha, tem aquele culture fit, sabe? E essa barra não vai baixar. Eu sempre vou ter muito mais backlog, coisas para fazer, do que realmente eu vou ter time. Então, em geral, a gente conseguia crescer muito, mesmo tentando contratar o máximo possível, eu conseguia crescer muito mais devagar do que o business estava crescendo. Sabe? Isso não tem problema. Tá? Por isso que, em geral, comparativamente com outras empresas de tech aqui da Bay Area, Netflix é muito pequeno, cara. Eu falei em 3 mil engenheiros quando eu saí, isso ainda é extremamente pequeno comparado aos seus, sei lá, cara, quase 100 mil engenheiros que o Google tem hoje em dia. Então, é pequeno comparado a Bay Area Standards. Mas o pessoal, geralmente, em média, tem um nível de experiência um pouquinho mais alto. A segunda parte da equação é, não está funcionando, cara. As expectativas não estão sendo atingidas, não tem muita frescura. Bye, bye, e vamos abrir espaço para alguém que realmente vai fazer falta. Não tem muito processo em não está funcionando e eu tenho que, vamos dar uma chance, vamos ter um processo de melhoria de performance, vamos ter que justificar uma demissão por algum motivo. Cara, não está funcionando, não dá para deixar muito tempo ali, porque isso está consumindo energia do time, dos gerentes e não está agregando. E vamos abrir espaço para alguém que realmente faz falta, sabe? Então, a ideia é que não seja, obviamente, uma surpresa para ninguém, cara, os feedbacks são constantes a toda hora, mas não é o tipo de situação que pode persistir por muito tempo, sabe? Então, isso é bem diferente, porque eu passei em organizações que tu tinha que justificar e tinha um processo todo, e é bem diferente disso mesmo. Não tá legal, bye bye, vamos abrir espaço. Todo mundo sai feliz, cara, tu tem um ótimo pacote de indenização quando isso sai, todo mundo tá tranquilo, nunca foi um estresse, mas é não deixar essa situação persistir por muito tempo. Tá? Eu acho que é um pouquinho sobre isso. E quando eu estou falando, pô, não tá legal, bye, bye, vamos abrir espaço, tá? Como eu falei, eu não estou falando desse tipo de coisa aqui, cara, que te ensino lá na MBA, das curvinhas de Bell e processo de avaliação de performance, scores e whatnot, cara. Isso, no final das contas, pro tipo de trabalho que a gente faz, é extremamente simplista, sabe? É botar processo em regra em cima de uma coisa que, no final das contas, ela é subjetiva, cara. Como é que eu vou estar avaliando como um engenheiro agrega para o produto final, sendo que cada um agrega de maneiras completamente diferentes, cara. O que é agregar valor para cada time é completamente diferente, para cada indivíduo é completamente diferente. No time de performance, a gente tinha 6, 7 pessoas, dependendo da época, e cada uma delas trabalhava e agregava valor de maneiras completamente diferentes. Tem gente que trabalhava direto em problemas com os usuários, tem gente que criava ferramental para tornar a vida daquelas outras pessoas mais fáceis, sabe? Varia muito. Então, é muito dessa relação que tu tem com o teu gerente, com teus peers e com as pessoas que estão dependendo de ti. E muito menos com processo e regra e um framework para tentar fazer essa avaliação de uma maneira que não soe tão subjetiva. Que no final das contas o teu gerente vai olhar e ele já tem aquela tendência aí para aquele lado anyway. Então, só foi tirado o processo e regra no meio dessa história para acelerar esse processo e tornar ele mais simples. Mas, de novo, é muito a caso de cada gerente de pessoas lá dentro, tá? Como pensar sobre isso? É complicado, cara. Como é que tu avalia se essa pessoa está agregando valor? Como eu disse, varia muito de gerente para gerente, de área para área, de pessoa para pessoa, mas tem um framework que se chama Keeper Test, que talvez vocês tenham ouvido falar, tá? Que ajuda um pouquinho na maneira de pensar e frisar a maneira que tu está pensando sobre isso, que funciona mais ou menos assim. Pô, para cada pessoa no meu time, eu tenho que pensar
a todo momento, cara, toda hora, se essa pessoa decidisse sair agora, ela receber uma oferta ou ela vai sair para alguma outra empresa, alguma coisa assim, eu realmente ia brigar para mantê-la no time? Tipo, eu ia correr atrás, tentar convencer ela a ficar e fazer o que eu puder para convencer ela a ficar? Se essa resposta não for positiva, cara, essa pessoa não devia estar ali em primeiro lugar, porque ela não está agregando valor suficiente. E é muito de responsabilidade do gerente de pessoas manter o pulso nisso, porque é a responsabilidade principal e não o escopo. Tá? Esse tipo de ambiente, onde é que tu tem um pouco menos de estabilidade e expectativa das coisas, ele é diferente. Tá? Ele também não é para todo mundo, como vocês devem imaginar. Se tu valoriza muito mais aquele framework mais tradicional, onde é que tem segurança, que tu tem estabilidade, tempo de serviço, progressão de carreira, esse tipo de coisa é importante para ti, talvez esse não é o melhor ambiente. Agora, se tu tá ali para conseguir criar algo novo, rápido, tu valoriza a excelência de entrega e tu quer ter a maior flexibilidade possível para fazer o que tu quer, talvez esse ambiente funcione um pouquinho melhor. Então, o foco sempre foi, durante o processo de contratação e depois também, garantir que esse culture fit existe para todo mundo, que existe esse fit cultural em todo mundo que está trabalhando ali dentro. Tá? Então, é um passo importante. Eu digo até que durante o processo de contratação, nas fases mais finais, eu acho que mais pessoas são negadas por culture fit do que talvez por um quesito técnico. Sabe? Os quesitos técnicos eu consigo avaliar mais lá no começo, mas o fit vem muito das conversas iniciais. Sabe? Então, é um ponto importante não só por ter experiência e saber o que está fazendo. Quando eu estou falando também de entregar valor, tá? Eu não estou falando naquela maneira mais bem tradicional, onde é que a gente está olhando quem é, que horas tu chega no trabalho, que horas tu sai, se tu está olhando teus e-mails fora do horário de trabalho, se tu não tira férias, se tu responde as coisas durante o fim de semana. Ninguém está nem aí para isso, quanto tu está te matando, o quanto tu está correndo atrás das coisas. Na realidade, é um dos ambientes mais tranquilos que eu trabalhei na minha vida inteira, cara. Eu acho que eu não trabalhei um fim de semana, cara, nunca nesses nomes, isso nunca aconteceu. Independente de launch, independente do que estava acontecendo, sabe? Tem a ver com ser efetivo, usar o teu tempo efetivamente para entregar valor. Focar o teu esforço onde está agregando valor. Se tu conseguiu fazer uma coisa super legal e gastou 2, 3 horinhas fazendo isso, parabéns, cara. É isso que a gente está procurando. Agora, se passou 1, 2 meses, tu tá patinando com uma ideia e tu não conseguiu nem provar que aquela coisa não é uma boa ideia para começar, tem algum problema aí, sabe? Então, ninguém está olhando quanto tempo, quanto está te esforçando, whatever, sabe? Pega, por exemplo, a feature de skip intro, de passar a introdução da série. Cara, isso foi uma pessoa que disse, eu tenho os marcadores aqui no vídeo, eu tenho a UI Framework para desenhar aquele botão, eu vou implementar e vou ver o que os usuários acham. Ele fez aquilo em 2, 3 horas. Maior sucesso, aumentou a retenção, foi super legal, cara, e esse tipo de coisa, sabe? Tentar focar teu esforço onde está realmente agregando valor. Por isso que o pessoal não só é parte da cultura, mas o pessoal é muito averso a overhead, principalmente com processo e coisa. Eu quero desenvolver tal coisa. Não, mas primeiro tu precisa escrever um proposal que precisa ser apresentado e precisa ser aprovado. E, no tempo que eu fiz isso, eu podia ter desenvolvido um protótipo já. Sabe? Então, o pessoal é muito averso a qualquer coisa que overhead em realmente entregar valor. E por que isso realmente é importante, tá, cara? Em um trabalho procedural, legal, tu contratar talvez a melhor pessoa possível, cara, um operador de alguma coisa, sei lá o quê, talvez essa pessoa vai te render 2 vezes com uma pessoa mediana. Mas em um trabalho criativo, engenharia da maneira que a gente trabalha, é um processo criativo. Eu estou tendo ideias, eu estou desenvolvendo elas, eu estou testando elas, eu estou aprendendo o que meus usuários querem, eu estou melhorando o produto continuamente. Cara, isso é um processo criativo. E nesse caso, as pessoas, tu achar as pessoas certas, elas vão te render 10 vezes mais do que uma pessoa mediana. E é absurda a diferença, sabe? A velocidade que as pessoas conseguem mover, se elas têm essa experiência, elas têm essa maturidade, elas não têm o overhead que tu teria, geralmente. Então, a analogia, cara, e o deck de cultura está cheio de analogias, tá? A analogia é com o time de esporte profissional, onde tu tem um X número de posições em campo e tu quer preencher ele só com as melhores pessoas possíveis que jogam bem juntas.
sabe? Tu, por exemplo, tu não tem um time de esporte, um time de futebol, onde é que metade do teu time está aprendendo a jogar futebol. Tá? Então, a analogia é muito com o time de esporte profissional, menos com outras coisas. Perguntas por enquanto, pessoal? Dando pausa aí. Oi, Martin. Felipe falando aqui, eu até tenho. Show? Vamos dar um pause e vamos ver o que acontece aí. Tá bom. Mande. Bom, talvez a gente seja inclinado, quem está numa indústria mais tradicional seja inclinado a pensar, pá, beleza, isso é muito legal, bonitinho, dá certo num negócio pequeno. Pô, um negócio que você tem não sei quantos mil engenheiros já não é mais pequeno, então logo a afirmação cai por terra. Naquele lance das posições, que você mostrou a curva, né? Não estou falando de eliminar e dar tchau rápido para aquela pessoa que está fora da curva. Como faz na experiência, como vocês viram isso para não para tirar a pessoalidade desse negócio ou acabar mantendo um certo grau de profissionalismo e dizer assim, puxa vida, daqui a pouco alguém está sendo desligado por um simples capricho de um gestor, etc. E tal. Claro, não, com certeza, eu acho que é extremamente importante, mas uma das coisas que ajuda muito é a maturidade do pessoal lá dentro, sabe? Automaticamente, cara, acho que a maturidade é uma das coisas que é avaliadas lá no começo, sabe? E pessoal sem maturidade não vai ter um bom julgamento, eles também não vão durar muito tempo lá dentro. Então ajuda muito nessa percepção, sabe, do pessoal não levar nada para o pessoal, tu conseguir receber feedback de uma maneira, cara, não emocional, sabe? Então todas essas coisas, a maturidade dos profissionais ajuda muito e torna isso tudo muito mais fácil. E ao mesmo lado, eu acho que tem uma confiança bem grande no leadership, que se esse tipo de coisa acontece, sei lá, cara, algum ponto no meio do teu leadership chain tem alguma coisa assim, cara, favorecendo alguém ou tomando decisões que não são de melhor interesse da empresa, esse tipo de coisa não vai ser aceita, sabe? Então, e é a realidade, realmente não é aceita, sabe? Ela não é aceita. Tu tá tomando decisões porque tu quer favorecer alguém ou porque tu, cara, não gosta de tal pessoa, esse tipo de coisa não é aceita em leadership, de jeito nenhum. Então, isso ajuda a dar uma confiança, eu acho que talvez não levar um pouco para o pessoal. Perfeito. Show. Eu tenho uma pergunta também, Martin. Boa noite. Como é que, nessa questão assim de contratar os melhores, né, de ter os melhores para poder fazer as coisas acontecerem, como é que vocês lidam com o erro? Porque faz parte do processo de aprendizagem também da inovação aí, de lançar coisas novas, o erro, né? Eu estou terminando de ler o livro e eu sei que vocês têm um momento em que vocês compartilham isso, queria saber se você já participou de algum momento desse e como é que ele funciona. Claro, não, com certeza. É que depende muito... vocês leram o livro da Annie, esqueci o sobrenome dela, o jogador de poker que fala sobre o processo de tomar decisão. Esqueci o nome dela, droga. Eu vou tentar mandar depois, mas ela fala bem disso, é bem legal. Depende da tua definição de erro e como é que tu está avaliando o erro. É um erro de que, ei, eu tive essa ideia, eu testei ela e ela não deu certo, que é a grande maioria do processo de aprender. Ou é um erro de julgamento, eu resolvi usar essa tecnologia porque eu queria ter ela no meu currículo versus que é melhor para a empresa. São coisas bem diferentes, sabe? Uma coisa é, no meu processo decisório, dada a informação que eu tinha, eu tomei a melhor decisão possível comparado com o resultado dessa tua decisão, sabe? Tu não devia avaliar a qualidade de decisão das pessoas baseado no resultado dela. Sim, talvez exista uma correlação, mas não é nisso que tu devia estar olhando. Se dada aquela informação que a pessoa tinha, a experiência que ela tinha, o contexto que ela tinha, ela tomou a decisão certa, sabe, visando o que ela devia estar olhando, usando o bom julgamento dela, não tem problema algum. Eu te digo que erro acontece a toda hora, é a coisa mais comum. A gente está criando produto novo, coisas que a gente não testou, a gente está testando coisas toda hora e a máquina funciona assim, testar, aprender, testar, aprender, testar, aprender, testar, aprender, e tudo isso errando no meio do caminho, não tem problema nenhum. O problema é quando o teu erro é um erro de julgamento, sabe? Tu não usou o melhor interesse da empresa na tomada de decisão, sabe? Tu, sei lá, tu não foi maduro na tua tomada de decisão, isso é um problema, isso não é tolerado. Agora, eu acredito isso, dada a informação que eu tinha, eu fiz isso e isso não deu certo, não tem problema nenhum, é assim que todo mundo está aprendendo e não, cara, isso acontece a toda hora mesmo. Eu te digo que
eu não vou dizer a maioria, mas um bom volume de coisas que a gente testa de melhorias do produto, elas falham. Elas falham toda hora. E é completamente ok, não tem problema algum. Então, isso é lidado, depende da tua definição de erro. Acho que é mais ou menos isso, sabe? Erro de julgamento não é aceito. Erro de eu tomei a decisão baseada na informação que eu tinha e ela a decisão certa, legal, não tem problema algum. Cara, isso acontece toda hora. Eu acho que é mais ou menos assim. Martin, eu também tenho uma pergunta, já que você... eu queria saber se tudo que você está descrevendo, essa cultura, faz parte só mais do núcleo de tecnologia da Netflix ou o núcleo de geração de conteúdo de entretenimento Sim. também segue a mesma linha? Pois é. Sim, a ideia é que a cultura se aplique a todo mundo. Os exemplos foram alterados conforme o tempo foi passando. Por exemplo, se tu pegar o deck do SlideShare e comparar com o que está no site de Jobs, ele é diferente. Os exemplos são diferentes, porque os exemplos estão começando a se aplicar para a área de conteúdo, que hoje em dia tem mais gente que produto, por sinal. Então, sim, a cultura deveria se aplicar em todos os lugares. Como ela se aplica é bem diferente, porque são indústrias bem diferentes. Tá? Por exemplo, a questão de cada um tomar a decisão que quiser é um pouquinho diferente em Hollywood, onde é que essa questão de hierarquia é muito mais forte, é um pouquinho diferente, sabe? Como se aplica é diferente, mas a ideia é que a cultura se aplique para toda empresa, não só para engenharia. Meus exemplos, obviamente, são muito mais para a minha área de produto. Eu falo de engenharia e produto, para mim é a mesma coisa, sabe? A gente não tem uma separação de tecnologia e produto, é a mesma coisa. Por isso que os meus exemplos são um pouquinho mais voltados para esse lado, mas a ideia é que se aplique em todos os lugares. Janilton? Fala, Martin, tudo bem? Muito legal aí tua explanação até agora. A minha dúvida é mais, a gente tem discutido muito, né, essa questão da hierarquia ganhando cada vez menos importância nas organizações, o que vai importar como a gente vai trabalhar com grupos cross-funcionais para resolver problemas, né? E aí, dentro de uma cultura como o Netflix, queria entender um pouquinho como isso funciona, porque, ao mesmo tempo, né, onde a hierarquia vai ganhar menos importância, essa tomada de decisão sobre quem performa e não performa, como é que funciona isso na prática? Claro, a hierarquia existe, tá? O que muda um pouquinho, tá? As coisas que mudam um pouquinho é a responsabilidade dos líderes, sabe? Exemplo. Em outras empresas que eu trabalhei no passado, tu tinha duas responsabilidades principais, onde é que uma era realmente manter teu time, contratar, demitir, manter as pessoas, esse tipo de coisa, e a outra era realmente a questão de escopo. Existia muito essa noção de fazer assign de projetos e coisas para as pessoas, tá? Isso não existe, essa segunda parte. A questão de gerir, de gerenciar o time, isso existe. Sabe? Mas a questão de passar escopo e para as pessoas, e tipo, tu toma a decisão do que vai ser feito lá em cima e vai quebrando em pedacinhos pequenos e dividindo essas pessoas, isso existe de uma maneira muito mais fraca, tá? Existe uma divisão de estratégias, mas quem acaba decidindo o que tem que ser feito é um pouquinho diferente, sabe? Então, a gerenciamento de pessoa puro existe, cara. Isso é extremamente importante, principalmente quando a gente está falando de os seus first line managers e tudo mais, cara, porque o foco é puramente manter o melhor time possível, sabe? E tu vai ter que avaliar, vai ter que entender o que eles estão fazendo, se está alinhado com o que a empresa está fazendo e tudo mais, mas não é teu trabalho separar e definir esse escopo de cada pessoa, eu acho. É um pouquinho diferente. Legal. Silvana, vou mandar mais uma aqui, se der, Martin. Isso é mais uma curiosidade, né? Porque quando você fala de ter os melhores nas suas posições, nem sempre é o melhor time, ou seja, você pega exemplos de seleções para fazer uma analogia com futebol, né? Normalmente você pega os melhores de cada posição, não necessariamente vai ser o melhor time. Como é essa gestão do ego dentro da Netflix, né? Sabendo que, na teoria, o pessoal sabe que são considerados os melhores nas suas posições, vamos chamar assim. Sim. Como é que é essa gestão dos egos? Mais uma com certeza. É um problema e, de novo, é muito trabalho do people manager lidar com esse tipo de conflito quando eles acontecem, tá? E, cara, é esperado, cara. Acho que várias pessoas já me perguntaram, especialmente, o que acontece quando tem um monte de estrelinha jogando junto, sabe? O gerente vai ter que lidar com isso e a regra mas não pode ser tolerado, essa é a realidade, sabe? Tu tem alguma pessoa que não está trabalhando bem com o time e não está agregando, não é tolerado. E eu já vi muita gente indo para fora por causa disso. Sabe? Pessoas que eram excelentes tecnicamente e simplesmente não conseguiam trabalhar, cara. Ou tinham um ego muito forte, não aceitavam as ideias dos outros, cara, não conseguiam colaborar bem, cara, e elas foram embora.
rapidinho. Tá? Esse é um. O que ajuda, e porque isso acontece com pouca frequência, é o seguinte: muitas dessas brigas de estrelinha vêm da necessidade da existência de competição. Tu quer chamar mais atenção para ganhar uma promoção, tu quer chamar atenção porque tu quer ganhar aumento, tu quer chamar atenção por X, Y, Z, ou porque tu quer competir pelos melhores projetos, ou alguma coisa assim. Isso não existe. Tá? A noção de promoção não existe, níveis, esse tipo de coisa. Tá? Tu não tem a necessidade de chamar atenção. Sabe? Essa que é a vantagem. Então, não é incentivado a ter esse tipo de competição interna. É uma das coisas que eu gostava muito lá dentro, onde é que, cara, empresas passadas, talvez eu gastava 1/3, 1/4 do meu tempo, cara, gerenciando minha carreira internamente, onde é que eu tinha que estar sempre pensando, o que eu preciso fazer para chamar atenção, para preencher esse checklist, para ir para o meu próximo nível, e, cara, isso é overhead em melhorar o produto. Para mim é overhead, sabe? Porque eu tinha que chamar mais atenção com meus colegas, porque tipo, tu vai ter uma posição mais alta, uma a cada sei lá quanto tempo, e tu quer estar chamando mais atenção que eles para conseguir subir mais rápido. Isso não existia. Sabe? Não tem um incentivo para tu competir com ninguém lá dentro. E ao mesmo tempo, tu tem escopo, tu tem muito mais coisas para fazer, tá? Do que o time inteiro vai conseguir fazer de qualquer jeito. Então, tu tem espaço para todo mundo trabalhar, escolher suas próprias coisas e trabalhar no que quiser. Então, isso ajudava muito a esse tipo de conflito não acontecer com frequência. Realmente era bem infrequente, dado o volume de pessoas que a gente tinha com a experiência que elas tinham, sabe? Então, acho que esse desincentivo à competição interna ajudava muito. Obrigado. Martin. Eu vou ficar perguntando, Silvano, mas eu vou deixar a vez para os vamos matar essas últimas duas, daí eu continuo aí para a gente continuar. Beleza. Tá bom, Martin. Entendendo que esse alta performance é quase que um requisito de sobrevivência ali, né? Eu fiquei imaginando quão importante é a avaliação de performance, né? Quão importante é a relação com o seu gestor de pessoas. Tem uma forma específica de avaliação dos líderes de pessoas? Eu até cheguei a pensar, talvez seja uma segunda pergunta, você diria que lá são experts gerenciando outros experts? Ou tem, em algumas das suas falas, parece que existe sim uma pessoa, um papel muito claro que não é técnico, não é do expert, é o de gestor de pessoas. Mas daí, como que essa pessoa é avaliada? Porque ela tem uma grande responsabilidade decisória de performance. Se não tem muito overhead, muitos processos, eu fiquei pensando que talvez aí seja o elemento principal, ou um importante elemento, né? Não, com certeza. Em linhas gerais, a expectativa é que seja muito bom people manager, tá? E não um cara extremamente deep technical, sabe? Por padrão, não digo por padrão, mas a maioria das pessoas veio de algum background mais técnico, mas não que isso seja uma necessidade. Por exemplo, o nosso Head de Innovation, o cara era escritor, tá? Então, não é essa necessidade. Mas ele tem que tapar de quanto aquela pessoa está agregando para o produto, sabe? E o que ela está fazendo. Isso vem em duas partes, pelo menos a maneira que eu gosto de pensar um pouquinho. Tem a ver com o que essa pessoa está se propondo a fazer. Os objetivos que ela está definindo para ela mesma, eles são ambiciosos o suficiente para o nível que ele está trabalhando? Sabe? E eles são ambiciosos e melhorando, e estão alinhados com o produto? Essa é parte da avaliação. O que a pessoa está decidindo trabalhar? Ou ela está querendo fazer só coisinhas simples e básicas para não se incomodar? É importante. E a segunda parte, ela está realmente entregando o que ela está se propondo a fazer? E eu acho que esses dois pontos que eu gosto de avaliar mais, sabe? É o que essa pessoa está decidindo fazer, onde é que ela está tentando trabalhar, e se ela está realmente entregando o que ela se propôs. Eu gosto de trabalhar bastante nisso. Então, é um pouquinho da maneira que eu gosto de pensar. Mas, de novo, varia um pouquinho de pessoa para pessoa. E o people leader, ele é avaliado pelo time que ele mantém. Resultados... Não, pelo time que ele mantém. Sabe? Pelo valor que o time está agregando. Acho que é um pouquinho disso. Obrigado. Vamos pegar mais uma, depois a gente continua, senão eu vou... Fico aí, não tem como. Martin, boa noite. Boa noite. Tudo bom?
Bom, é instigante esse assunto, né, principalmente para quem já leu o livro. Minha dúvida aqui é o seguinte: vocês passaram bastante tempo no aprendizado da implantação dessa cultura. Obviamente, essa cultura ela foi moldada ao longo do tempo. Vocês não fizeram isso por decreto, né, ela foi sendo construída. Depois desse tempo, né, que vocês moldaram, vocês chegaram a medir, né, quer dizer, ter algum tipo de checkpoint, checklist, para, na hora da contratação, em função dos aprendizados que vocês tiveram de pessoas de sucesso dentro da Netflix, ou seja, características que foram fundamentais para que a pessoa se adaptasse a essa cultura e tivesse sucesso na hora do recrutamento? Sim. Não sei te dizer exatamente, eu imagino que sim, porque a parte de avaliação cultural cai bastante no time de HR, que geralmente faz parte do processo. Tá? Eu imagino que eles tinham algum tipo de framework, algumas coisas aprendizadas, porque isso é uma coisa grande. Mas a mesma coisa acontecia dentro do time, sabe? Eu vou te dar um exemplo, caso tem problemas que a gente teve com pessoas dentro de um time e que tu levanta como uma red flag, sabe? E algumas perguntas tu começa a preparar para pegar um feeling disso, sabe? Que depois, obviamente, tu vai levantar para a próxima pessoa entregando, que vai entrevistando e que daí tu vai fazer um dig a bit deeper, cara. Alguns exemplos para mim, cara, por exemplo, um dos maiores problemas que a gente tinha é o pessoal conseguir trabalhar, principalmente se tu tinha muita experiência e veio de uma empresa muito mais top-down, onde tudo era decidido para ti e teu único trabalho era implementar aquilo ali com qualidade. Então, o pessoal tinha muito problema em, cara, começar as coisas do zero. Uma das perguntas que eu gostava de fazer, olha, chega o primeiro dia, eu te largo um laptop, o que tu vai fazer? Se a pessoa olhasse para mim e dissesse, eu vou esperar o gerente de projetos me botar num projeto, a gente tem um problema aqui. É uma red flag, sabe? E daí, obviamente, vai explorar isso em mais detalhes, se é realmente o que eu entendi. E o time de HR depois vai entrar em outros aspectos, mas é muito mais situacional, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa é muito mais situacional. Cool. Eu vou tocar, mantenha as mãos aí que depois a gente volta para as perguntas, pode ser? Show. Legal. Indo para a parte de liberdade, que eu acho que é um dos aspectos que eu gostava muito da cultura, eu mencionei algumas coisas já aí nessas perguntas, tá? E vai ligar diretamente aí que as pessoas veem antes de processo, tá? E reflete exatamente isso, cara. Em outros lugares que eu passei antes, cara, especialmente empresas grandes, eles têm uma ênfase muito grande em controle, como vocês devem imaginar, regras e processos para controlar o que todo mundo faz, como eles vão fazer aquelas coisas, dando muito menos liberdade e deixando as pessoas tomarem as decisões exatamente para evitar erro. Tá? Todo mundo quer evitar erro e problemas assim, sabe? Esse controle, os líderes podem se sentir muito bem com esse controle, sabe? Principalmente os líderes que talvez não tenham muita confiança neles mesmos ou no time, sabe? E se tu fizer isso da maneira correta e teu negócio não mudar com frequência, pode funcionar muito, muito bem por um certo tempo, tá? Porque eventualmente as coisas mudam. E toda aquela estrutura de regras e processos e coisas que tu criou, que tomou um tempo absurdo para tu fazer um fine-tune, melhorar e deixar perfeitinho, de a noite para o dia não é mais válida, porque teu negócio mudou e o que tu tem que fazer completamente diferente, tá? As regras do jogo mudaram e tu tem que começar tudo de novo, que consome muito tempo e muito esforço, tá? O negócio essas regras e processos, eles matam a liberdade, tá? Eles previnem a criatividade do pessoal, eles matam a motivação dos teus indivíduos mais criativos e, mais importante, eles matam muito a flexibilidade e a capacidade de inovar. Então, pois é, cara, inovação é tudo sobre criar coisas novas, tá? E quando tu tem algum roadblock, algum problema, alguma coisa que torna isso mais difícil no processo de criar coisas novas, a maioria da decisão das pessoas vai ser tipo, eu não vou fazer, eu não vou me incomodar. Aí tu quer criar algo novo, mas como eu falei antes, mesmo de tu começar, talvez tu tenha que escrever uma proposta imensa e ter aprovação de 10 níveis de gerenciamento para botar isso no backlog de algum outro time que vai ter que priorizar talvez para o próximo quarter. Eu vou gastar meu tempo fazendo alguma outra coisa, eu não vou nem começar.
sabe? Sinceramente, é overhead, eu não vou me incomodar, porque não é nisso que eu estou sendo, não estou sendo avaliado. Eu vou fazer o que o meu gerente mandou fazer, eu vou continuar com isso, não vou me incomodar. Sabe? Todas essas coisas vão te botar roadblocks para tentar criar coisas novas. Então, por quê? Então, em vias de regras e processos e tentar controlar todo o aspecto do trabalho de todo mundo, tentando evitar o menor problema possível, por que não confiar nas pessoas que têm a experiência certa e foram escolhidas a dedo para fazer isso, a usar o bom julgamento delas e tomar as decisões certas do que fazer e como fazer as coisas. Por que não confiar que elas vão tomar a decisão certa? Se elas têm experiência, tu escolheu as pessoas. Eu não quero escolher pessoas incríveis para ter que dizer o que elas têm que fazer. Não funciona. E alguns exemplos, cara, como é que algumas liberdades do Netflix, por exemplo, tá? Tem pouquíssimo. Na época isso era muito novo, hoje em dia já espalhou, tem vários outros lugares fazendo coisas similares, mas não tem muita controle em cima de gastos. Ou eu quero um laptop novo, pô, eu vou no armário e pegar, eu não preciso preencher uma requisição que precisa ser aprovada, não sei o que. Eu preciso de uma TV, porque eu vou desenvolver o cliente para aquela TV. Eu vou lá na Amazon e compro ela e peço reembolso sem ninguém precisar aprovar nada assim. Eu quero ir para uma conferência, porque eu acho que vai agregar valor, talvez eu vou tentar contratar alguém lá, ou eu vou tentar aumentar nosso branding para chamar mais candidatos, sei lá. Eu vou lá, marco meu voo, marco meu hotel e vou. Eu não preciso da explicação para ninguém. As pessoas confiam que eu vou ter um bom julgamento e vou tomar a decisão certa. Tá? Todo engenheiro tem acesso root à produção, tu tem acesso a tudo. Seja tirar o Netflix do ar, a documentação, a detalhes, tudo que é tipo de coisa. Extremamente transparente. Tá? Não tem política para um monte de coisas. Tá? Não tem política de licença maternidade, paternidade, licença de férias. Tu tira o que tu achar necessário para descansar e para fazer o que tu precisa. Usa teu bom julgamento para fazer isso. Decidir o que tu vai fazer e não fazer. Onde é que tu acha que é mais importante tu aplicar os teus skills para melhorar o produto? Tá? Tu é a melhor pessoa para decidir isso. Então, é dada essa liberdade, é dada essa confiança para as pessoas tomarem a decisão certa. Quer tirar férias, quer tirar 2 meses de férias, cara, como eu fiz há uns anos atrás? Vai! Não tem problema nenhum. E quando eu estou falando de férias, cara, eu tirei 2 meses de férias para comprar um carro 1.0 em Londres e dirigir até a Mongólia. E isso é sem estar no telefone respondendo e-mails e deixando as coisas... Não tem problema nenhum, desde que tu seja um adulto responsável e alinhe esse tempo que tu vai passar fora, que a gente estava falando lá no começo. Pô, legal, essas coisas, eu vou sair agora por 2 meses, não espere entrar em contato comigo, eu não vou responder nada. Esses projetos, essas coisas que eu estou tocando, elas vão parar, não tenho o que fazer. Essas outras coisas, essas outras pessoas vão estar tomando responsabilidade agora. E, pô, seja um adulto responsável e alinha o tempo que tu vai estar fora. E é isso, tira o tempo que tu precisa descansar. Eu acho isso extremamente valuable. Isso são só alguns exemplos de políticas, cara. Não tem política de como se vestir lá dentro, como algumas empresas que eu vi no passado tinham. Mas ninguém vem pelado. Tá? O pessoal vai usar um bom julgamento, porque eles são adultos crescidinhos e vão tomar a decisão certa, sabe? Parece mega complexo, tipo, porque tu pode fazer qualquer coisa, mas no final das contas é bem simples, tá? Usa teu bom julgamento de pessoa madura e adulto crescidinho e age de acordo com o interesse da empresa, sabe? Usa isso como base e toma as suas decisões baseadas nisso. Quer ir para uma conferência? Cara, vai, tu acha que está agregando? Vai. Quer ir de primeira classe? Vai, mas faz sentido? É o que tu faria na tua vida pessoal? Sei lá, usa teu bom julgamento, tá? Não é complexo, só tu tem que ter um bom julgamento. Isso é necessário e esperado de todo mundo, tá? Decide o que tu tem que fazer. Como é que eu faço isso? Em linhas gerais, eu sempre tento decidir e priorizar meu trabalho, meus skills e meu esforço baseado no que eu acho que vai agregar mais valor para o business. E na prática, é bem assim mesmo. Pô, a cada trimestre existe uma reunião maior de estratégia, cara. Pô, quais são os pontos das coisas que a gente tem que aplicar mais esforço e melhorar e tudo mais, cara. Tradicional. E eu vou pensar dentro do meu contexto. Pô, meu contexto é performance. O que eu posso fazer para levar a empresa nessa direção? Imagine que um dos objetivos de estratégia é a gente tem que melhorar a nossa retenção na Índia. E eu vou pensar, pô, eu sou um cara de performance. Eu sei que a Índia tem muito dispositivo Android low-end, com menos de 1 GB de RAM. Eu sei que o tempo de abrir a app é terrível. Então, eu posso me comprometer a tentar melhorar esse tempo em 50% até o final do mês.
Tá? Eu estou aplicando meus skills no lugar certo, alinhado com a direção que a empresa está indo, e é assim que o pessoal tem que tomar a decisão, onde é que empregar seu próprio esforço. Então, é mais ou menos assim que funciona. E por que eu acho esses aspectos, alguns que eu mencionei, esses dois, principalmente de qual time e a questão de liberdade lá dentro, por que eu acho que é tão importante, principalmente a Orgs que estão desenvolvendo produtos de tecnologia, tá? Porque eu consigo fazer muito mais e muito mais rápido, tá? Eu estou pegando pessoas que já fizeram isso antes e não tem que ter um overhead de aprendizado no meio do caminho, ou de controle, ou de fail-safes para eles não tomarem erros com muita frequência, e overheads em processo do que eles vão fazer. Não, é muito mais rápido para desenvolver qualquer coisa lá dentro. Por isso isso se aplica, essa área especificamente, esse exemplo especificamente, como ele afeta times de engenharia e produto, é muito para esse lado, tá? E por que isso é tão importante para a empresa? Sabe? Ser rápido por ser rápido não serve para droga nenhuma, mas é porque talvez não seja claro e visível para todo usuário, mas inovação acontece todo dia, sabe? Não é só daquelas mudanças mega grandes que tu tem de mudar de DVD, por exemplo, para streaming, ou de conteúdo comprado para conteúdo original. São coisas extremamente importantes, muito grandes, mas não é só disso, cara. São de melhorias contínuas acontecendo todo dia, e o efeito cumulativo dessas melhorias conforme o tempo vai passando. Isso é extremamente poderoso. Tá? Tem um foco muito grande em tentar construir coisas muito rápido, testar aquela minha ideia, tentar validar aquela minha hipótese, aprender o que as pessoas gostam e não gostam. De novo, nosso objetivo é melhorar o produto. Aprender o máximo com aquilo e continuamente estar melhorando o produto sem parar. Não está claro para o usuário, mas tem centenas de A/B testes de melhorias rodando a todo momento. Tá? Seja de coisas básicas, como talvez a cor de fundo de um botão, como talvez até uma UI nova, um algoritmo de recomendação completamente novo. Sabe? Acontecem a todo momento, cara. Tem 4, 5 mil mudanças em produção por dia no Netflix. Por dia. Melhorias indo para lá. Tá? Isso tem tudo sobre, como eu falei, tentar e falhar, continuamente, até que eu acerto e melhoro o produto um pouquinho. E a chave disso é fazer isso o mais rápido possível. Porque com mais rápido eu consigo desenvolver uma ideia, testar uma ideia, aprender o que meus usuários querem e não querem, cara, o mais rápido eu vou estar tentando melhorar o produto e utilizando aquele efeito, cara, cumulativo dessas melhorias, tomando vantagem desse efeito cumulativo. Tá? Isso aqui é cara do Netflix lá em 2009, quando o streaming foi lançado. Não teve nenhuma mudança grande de produto, cara, de estratégia. Mas é algo completamente diferente do que é oferecido mais recentemente, cara. Isso é só a interface, a cara que o usuário está vendo. Por trás não existe mais nada que existia, cara, 5, 6 anos atrás, não existe mais, tudo foi reescrito e está continuamente sendo melhorado, sabe? Continuamente. Eu acho que isso é a chave para sempre estar oferecendo para o usuário o melhor produto possível. Aí. Então, por isso que essa velocidade que a cultura proporciona é tão importante. É um pouquinho do que eu tinha hoje, acho que de slides era isso, acho que eu demorei um pouquinho mais do que eu tinha planejado, mas acho que deu umas meia hora de slides, mais algumas perguntinhas. E acho que o resto do tempo a Silvana controla aí quanto a gente tem para trocar uma ideia ainda. Super. Tem algumas mãozinhas levantadas aqui que a gente já vai fazendo. Eu vou baixar os slides aqui, mas depois tu pode compartilhar meu contato com o pessoal aí também. Legal. Marcos, pode fazer a sua. Olá. Bom, a pergunta que eu tenho, que na verdade acabou não ficando muito claro para mim, Martin. Na verdade, assim, a gente fala bastante de agilidade e a gente fala também de uma descentralização das estruturas hierárquicas, e nós temos pessoas de alta performance no meio de tudo isso, né, digamos assim. Então, a gente está trabalhando com esses 3 fatores. Até o excesso de hierarquia, para mim, está claro. De repente, você falou que você tem o manager ali que está gerenciando as pessoas, digamos, que estão diretamente na operação, e essas pessoas, elas não estão recebendo demandas únicas e exclusivamente daquele manager, mas talvez alinhadas com a estratégia da empresa, através, sei lá, um product owner ou qualquer outra metodologia, nomenclatura que a gente quiser dar para isso. Muitas empresas pregam que, por exemplo, esse gerente em linha, quando ele quer uma estrutura mais descentralizada,
Ou seja, você ter uma hierarquia menor, mais enxuta, mas esse gerente em linha, ele deve estar apto a gerenciar pessoas de alta performance, mas também conhecer do produto que está sendo que está sendo, digamos assim, trabalhado, releaseado a todo momento para o mercado, para que seja feito, né, digamos, uma avaliação com maior propriedade de quantas as pessoas estão entregando em performance individual e em grupo, na verdade, sim. Você mencionou em um ponto que isso tem ocorrido de uma forma diferente, ou seja, você tem o gestor de pessoas, ele é o responsável pela performance das pessoas, mas essas pessoas elas têm uma certa liberdade dentro da estrutura. Como você vê essa ligação, o quanto que o gestor de pessoas ele adquire de bagagem para fazer o correto julgamento da performance individual e em grupo? Claro, o gestor de pessoas não além disso, ele é muito responsável em todos os níveis. Eu acho que conforme tu vai subindo até isso se torna mais relevante, que é disseminar contexto e garantir alinhamento, tá? Ele é muito responsável por estar a par do que está acontecendo na organização, a questão estratégica da empresa, qual que é o escopo principal, que as prioridades, pelo menos, que o time deveria ter, ou pelo menos que as outras pessoas, os outros times, outras pessoas têm de expectativa daquele time, tá? Então, ele tem que estar muito a par do produto, da estratégia, da área que o time devia estar focando, com certeza. Por quê? Porque ele vai ter que dar um feedback para cada pessoa, para a grande maioria das ideias. Sim, tem coisas que eu vou desenvolver sem nem perguntar. Mas coisas maiores, onde é que eu espero gastar um pouco mais de tempo, e eu vou ser um cara responsável, e eu vou ter um feedback, não só do meu gerente, mas de outras pessoas também. Cara, tu acha que isso está alinhado com o que a gente devia estar trabalhando? Tu acha que isso está alinhado com os objetivos da empresa? Eu, como pessoa responsável, eu vou levar isso do meu gerente, e eu vou ter um feedback. Por isso ele está muito a par das coisas que eu estou desenvolvendo, onde é que pelo menos o grosso do meu tempo está sendo gasto, sabe? E ele tem que ter a capacidade de dizer se isso está alinhado com a direção que as coisas deveriam estar indo. Acho que não tem a menor sombra de dúvida. Isso entra com demandas de cima para baixo, bem pouco, bem algumas coisas, porque alguém chega para o time inteiro e diz, olha, essa área, ninguém tem ownership disso, por exemplo, e alguém precisa tomar isso, vocês deviam estar começando a trabalhar nisso, tá? Tem coisas que acontecem desse jeito, mas tem outras coisas que são ideias internas de cada pessoa, e outras coisas que vêm de demandas externas. Por exemplo, o exemplo que eu dei de Android na Índia. Eu posso fazer isso, mas eu não sou o dono da app de Android. Eu vou ter que ir lá e convencer um cara do time de Android a me ajudar a implementar aquilo ali. E eu vou ter que usar, por isso tem que ser um skill set um pouquinho mais abrangente do que puro técnico de desenvolvimento. Tu tem que ir lá vender a tua ideia, tu tem que provar por que aquilo ali tem potencial de agregar valor e por que aquilo ali é mais importante, que todas as outras ideias estão competindo com as coisas que ele está pensando em fazer. Sabe? É um processo constante. Tem que ser um pouquinho mais, para conseguir gerenciar isso, tem que ser um processo um pouquinho mais complexo do que simplesmente puramente técnico. Eu acho que isso é verdade para todo mundo lá dentro. Tu não ia sobreviver muito tempo se tu não conseguisse, pelo menos, se expressar, vender tuas ideias e tentar entender o alinhamento que tem com a empresa. Eu acho que e o gerente tem que dar muito esse feedback. Tem que passar essa informação. Eu acho que é um pouquinho disso. Não sei se você respondeu. Sim. A gente tem mais 3, 4 mãos aqui, e aí a gente já tem que fazer o break, senão a gente vai ter um tempo reduzido. Então, já estou encurtando lá no nosso espaço também. Então, Andrei, pode fazer a tua pergunta, por gentileza? Olá, boa noite a todos, boa noite, Silvana. Meu nome é Andrei, obrigado pelo convite, Silvana. Martin, sendo direto ao ponto, tudo que você descreveu me parece muito próximo de um framework Scrum, de projetos ágeis. Se você minha primeira pergunta seria se você concorda com isso e sendo sim, o que você acha dentro desses projetos ágeis ou dentro dessa metodologia que não se aplicaria dentro do que prega um Scrum ou que se aplica a um processo ágil, que você tem experienciado, vivido, que, puxa, isso está lá, mas não vejo funcionando aqui. Tranquilo. Obrigado. Cara, a minha visão é a seguinte, tá? Scrum e ágeis, a minha definição é um pouquinho diferente. Ágil, com certeza, a definição de manifesto ágil de sei lá quanto tempo atrás. Não tem a menor sombra de dúvida. As coisas não iam funcionar se a gente tivesse tendo overhead com um processo mais pesado. Simplesmente não ia conseguir entregar na velocidade que a gente quer entregar. Não tem a menor sombra de dúvida. Então, ágeis, com certeza. O que é ágil vai variar muito de time para time. E eu te digo, principalmente times de back-end,
que tem muito mais flexibilidade do que eles conseguem fazer. Scrum já é lento demais. A noção de eu ter que ter uma release, de uma sprint, uma coisa assim, isso é extremamente lento. Isso não é aplicado em quase nenhum lugar de back-end. Quando a gente está falando de UIs, onde é que eu tenho um gate um pouquinho mais pesado, onde é que eu dependo de App Store, essas coisas assim, eu tenho que ter uma questão de teste mais pesada, porque tu não tem tanta flexibilidade, como é que tu brinca com o produto, daí tu utiliza algumas coisas um pouquinho mais formais. E olha, eu estou referenciando o Scrum como já um pouquinho formal comparado à maioria do pessoal, o que eles fazem lá dentro, sabe? Daí tem a noção de sprint e datas de entrega das sprints e releases alinhadas com as releases das apps, sim. Mas ágil, não tem a menor sombra de dúvida. Isso não ia funcionar de maneira alguma se não fosse extremamente ágil. Eu te digo, cara, a maioria dos times é extremamente informal. Eles têm um backlog, cara, eles decidem, cada um controla o que cada um está fazendo ali dentro, sem muito overhead naquilo ali, sabe? E como cada time vai aplicar, de novo, varia muito, sabe? Porque cada um depende. Pô, eu desenvolver uma plataforma de dados interna é muito diferente de eu desenvolver um microserviço que vai prover recomendação, que é muito diferente de eu desenvolver um app de iOS, por exemplo. Então, cada um deles adapta seu time e seu processo da maneira que for necessária. E as coisas, geralmente, como eu vi acontecer, são, em primeiros momentos, não tem formalização nenhuma. É uma pessoa metendo a mão no código, fazendo as coisas da maneira que ela acha mais interessante. E conforme a coisa vai crescendo e tu começa principalmente a adicionar mais pessoas em cima daquele pedaço de código, a coisa tem que se formalizar um pouquinho mais para não virar uma zona e tu ter problemas ali. Mas o legal que eu acho é o seguinte, o time de desenvolvimento decide isso sozinho, não de cima para baixo. Tem que ser Scrum, tu tem que ter sprints. As pessoas decidem o que vai ser teu processo baseado no que agrega valor. Pô, agrega valor eu ter reviews de pull requests? Sim ou não? Não sei. Cada desenvolvedor decide como é que... Cada time de desenvolvimento decide o que agrega valor e forma seu próprio processo interno. Mas, inerentemente, tem que ser ágil. Então, é mais ou menos assim. Ok. Então, obrigado pela tua experiência. Boa noite. Valeu. Obrigada, Andrei. Newton? Boa noite, Martin. Obrigado pela apresentação. Excelente. Minha pergunta é relacionada a compliance. Quando você falou de 5.000 mudanças num dia, risco de você parar a operação em função de conflitos, como é que Netflix trabalha com essa compliance? As incoerências possíveis? A arquitetura foi bolada exatamente para... Uma coisa que eu não falei, não existe pausa. Essas coisas são constantes e automáticas. Ninguém encosta nisso. Eu comitei meu código e ele tem que ser backwards compatible, ele tem que funcionar com o que está rolando agora. Existe um developer contract, mas nada nunca para nenhuma dessas mudanças. Essa é a realidade. Isso nada para. E para a grande maioria dos engenheiros hoje em dia é completamente invisível. Tá? A automação foi feita para botar tudo isso em ordem e, ao mesmo tempo, a arquitetura foi bolada para, dado esse ritmo de mudança intenso, qualquer erro que aconteça, porque acontece, não causar um problema para o usuário. Tá? Eu tenho um bug, algum problema no que eu desenvolvi, é extremamente comum. Mas isso não devia afetar a experiência do usuário. E a gente usa N mecanismos para evitar que esse tipo de coisa aconteça. A gente tem N mecanismos que param falhas em cascata, que validam qualidade de release sem nenhuma intervenção manual. A gente tem mecanismos automatizados de fazer deployment e rollback quando for necessário. Muitas coisas foram implementadas para chegar nesse nível onde é que é completamente transparente para quem está desenvolvendo. E a questão de compliance tem muito a ver, pelo menos no nosso caso, a ter um trail do que aconteceu. E a gente tem um sistema central que controla o trail de tudo. Tal coisa foi deployada para tal servidor e transferiu tal dado e cada mudança. É imenso, a quantidade de mudanças é absurda, mas existe um tracking para a gente entender o que está acontecendo, as mudanças que estão acontecendo no ambiente. Então, existe isso, só que é muito automatizado. Acho que é um pouquinho disso e nada para. Obrigado. Legal. Então, vamos lá. Felipe? Tem dois Faz sentido. Felipe, isso aí. Num mundo com tanta flexibilidade, onde todo mundo é bem grandinho para usar do seu bom julgamento para escolher o que é bom para a empresa, faz sentido uma palavra budget ou orçamento? Existe isso? Depende para quê.
Depende para quê. Bom, vamos lá. Nos dois lados, trabalha-se pensando em cumprir alguma coisa em termos de realizações orçamentárias, tanto de receita quanto de despesa. Legal. A receita é bem interessante, sabe? Porque a receita em números, a gente normalmente olha muito mais para volume de usuários do que receita, mas mais recentemente isso tem mudado um pouco. Por muitos anos foi volume de usuários, hoje em dia tem um mix ali. Então, e vem diretamente de um produto. E a ideia a base as minhas melhorias do produto vão aumentar minha aquisição e retenção, e isso vai melhorar meu número de usuários, que vai aumentar minha receita. É simples, tá? Eu não sou uma empresa que tem 50 de produtos diferentes e várias áreas de ataque. É um produto. É simples, o que torna essa relação relativamente simples. Então, não existe um tracking de objetivos onde é que se a gente não atingir tantos milhões de usuários ou tanto de faturamento até tal data, vocês vão ter problemas. Não, todo mundo sabe que tem que estar trabalhando melhorias de produto, que a melhoria de volume de usuários e faturamento vai vir disso, sabe? Acontece, dado que é uma empresa listada, tem forecasts e tudo mais, o que é esperado ou não, e internos dos analistas, e nunca aconteceu um caso para mim, e seria, eu acho que, uma discussão interessante se a gente perdesse esses objetivos umas 3, 4 vezes. Isso seria eu acho que a conversa ia vir interessantemente ali. De outro jeito. Desse lado. Agora, o lado de budget depende, tá? Budget de gastos de office, as coisas nunca foi olhado, que é o ponto que eu sei. Ninguém nunca se preocupou muito, porque ele é muito irrisório comparado às outras coisas. Eventualmente, eu acho que já vai chegar um ponto desses. Gastos de conta de AWS, isso meu time tomava conta, que era hosting do produto. Ninguém olhou muito isso até uns 2 anos atrás, e hoje em dia se mantém um tracking do que é esperado. Se a coisa não tivesse seguido o tracking, quer dizer, eu quero crescer o meu footprint de custo para entregar esse conteúdo para os meus usuários mais devagar do que eu cresço meu volume de usuários. Então, sublinear. Seguindo nessa linha, legal. Nunca foi um problema. Se subir mais rápido, eu imagino que seria um problema, as conversas iam ser diferentes e a gente tem que trabalhar nisso aí. Hiring, que é o grosso, pessoas, isso sim. Sempre está de olho para não estar crescendo o teu volume, o teu time mais rápido do que tu cresce, o teu business. Então, depende desse aspecto. Legal. Valeu. Felipe Laufer. Legal, Martim, obrigado. Vamos lá, 2 perguntinhas bem rápidas. Primeira, se você consegue ver um ambiente desse, com essa cultura, essa flexibilidade, esse modelo funcionando no Brasil. E segundo, espero não estar sendo muito indiscreto com a pergunta, mas assim, política de remuneração da Netflix muito agressiva comparado com outros padrões de Bay Area, ou dentro, o que atrai as pessoas para ficar lá, você acha que é mais a cultura e esse ambiente que se cria, ou as pessoas vão lá para ficar 2, 3 anos, ganhar uma boa grana e ir embora? Qual era a primeira pergunta? Volto para o conselho. Se você acredita nesse ambiente que funciona no Brasil. Tá, no Brasil. Com certeza, cara. Eu tive meus stints de uns 3 anos rodando startup, onde é que eu fui o founder CTO e eu aplicava as mesmas coisas no Brasil. Tá? E até com pessoas menos experientes. Funciona, cara. O pessoal tem eu não sei, eu conversei com muita gente que é um pouquinho disbeliever, que acha que todo brasileiro não tem capacidade de lidar com isso. Mas a minha experiência, cara, foi contrária a isso. Foi que, sim, demorou um tempo para achar as pessoas certas, como é esperado. E quando essas pessoas foram inseridas num ambiente que funciona assim, elas se adaptaram muito facilmente. Então, não foi um problema. Eu não vejo isso seja um problema no Brasil, sabe? O Brasil, não, por padrão, generalizar esse tipo de coisa é complicado, sabe? Tu tem pessoas excelentes no Brasil, sabe? Tanto que muita gente vem para cá, ou vai aos lugares e trabalham dessa mesma maneira. Não tem nada inerentemente errado com o brasileiro, sabe? É simplesmente tu achar as pessoas certas que conseguem trabalhar dessa maneira. Talvez em porcentagem seja um pouquinho menor, dada diferenças culturais, mas mesmo assim é questão de achar. A segunda parte é compensação. Cara, para estar na Bay Area, o Netflix trabalha só na Bay Area até o começo da pandemia, que mudou um pouquinho as regras. Mas sim, tem que ser competitivo, porque o tipo de profissional que a gente está contratando, a gente está competindo com o Google, com o Facebook, com a Apple. E se não for competitivo nesse tipo de ofertas, tu não vai conseguir contratar essas pessoas. Essa é a realidade. A realidade é o pessoal que a gente contrata, tá? Que eu contratava,
essas pessoas geralmente não estão procurando trabalho, tá? A maioria das pessoas não vai te enviar um currículo esperando que tu vai contratá-las. Tu vai ter que convencê-las. Tu vai ter que ir numa conferência. Pô, vamos tomar um café. Deixa eu explicar um pouco o que a gente está fazendo. Aquele namorinho de 3, 4, 5 meses. E depois até que ele encheu o saco do gerente atual dele da outra empresa. E tu consegue convencer ele a vir entrevistar. Sabe? É um processo longo. First Line Manager é muito vendas. Sabe? Então... tem que ser competitivo no trabalho, tu tem que ser competitivo em trazer as pessoas, tu tem que ter um stack de tecnologia e problemas para conseguir trazer essas pessoas. Então, com certeza, tem que ser extremamente forte para conseguir trazer aqui na Bay Area para competir. Show de bola, obrigado. Acho que a gente passou todas, né? Olhando aqui as mãozinhas. Tem umas 3 levantadas, mas eu não sei se elas já foram, não. Acho que eu não sei se estavam ou não. É o Janilton? Eu tenho mais uma se tiver tempo, Silma, senão... Então, tranquilo. manda aí. Não, você falou muito do modelo, Márcio, daquilo que funciona, né? Tem algo dentro desse modelo que, do teu ponto de vista, não funcionaria numa empresa mais tradicional, ou aquilo que para você talvez não fizesse tão sentido nesse modelo? Porque, assim, lógico, você até falou, né, de ser um vendedor e tal, o que dentro dessa cultura para você não fazia tanto sentido, claro, para ter um contraponto aí? Para empresas no começo, cara, até certa escala, eu vou dizer que eu fiquei muito abismado com o Netflix, com a escala que chegou aplicando esse tipo de coisa, sabe? E acho que chave foi na maneira do time que foi montado, é o seguinte: com o crescimento, cara, a chave para o pessoal conseguir trabalhar com essa liberdade sem nenhum tipo de controle centralizado é que tu precisa entender a complexidade do teu produto, do teu negócio, da tua tecnologia, para conseguir tomar a decisão correta. Certo? Eu não posso tomar a decisão correta se eu não tenho contexto ao redor dela. O problema é o seguinte: com o crescimento da empresa, tá? Mesmo tentando brigar muito pelo contrário, tentar manter as coisas o mais simples possíveis, que é uma das coisas muito importantes do produto, dos times e tudo mais, a coisa fica complexa. E as pessoas não têm o contexto todo que eles precisam para tomar as decisões onde é que elas estão. É um pouquinho complexo. Então, é uma dor no momento. Quando eu saía, uma das dores era nos papéis que eu estava tomando lá dentro. Eu segui sei lá, tem meia dúzia de pessoas no Netflix fazendo isso. Onde é que eu segui um caminho um pouco paralelo, onde é que meu foco muito foi trabalho cross-functional para tentar gerar um pouco de alinhamento em coisas maiores, em times diferentes, sabe? Então, essa é uma maneira que está resolvida, mas é uma dor. Porque tu tem times extremamente independentes, que estão tomando as decisões muito independentemente. Então, a única maneira disso funcionar é que se as pessoas tiverem todo o contexto para tomar essa decisão. Então, tem umas dores com crescimento, com tamanho de time e tudo mais, sabe? E achar profissional. A gente estava exaurindo o volume de pessoas que conseguia atrair aqui na Bay Area. Agora, com o remote, talvez abra um leque um pouquinho maior, mas é challenging, sabe? E volta e meia, principalmente quando tu abre áreas novas, que agora está entrando em gaming, cara, é um volume grosso de pessoas que tu precisa contratar de uma vez rápida para conseguir tocar isso rápido e ter a vantagem competitiva. É difícil, porque é gente experiente, é difícil de achar e demorado de achar, sabe? Então, algumas coisas que sempre tem que levar em consideração. Sabe? Eu acho que é um pouquinho disso aí.